Sejam muito bem-vindos ao canal Lá Eles, eu sou João Paulo Rocha. Primeiramente gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram o nosso primeiro episódio, que foi super bacana com o Renê Simões, deu uma boa audiência. E hoje, para o nosso segundo episódio, temos um convidado ilustríssimo que o Rodrigo vai apresentar para a gente, mas antes ele tem um recadinho para dar. É isso aí, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal Lá Eles. É com muita honra que a gente apresenta aqui o nosso segundo episódio e hoje a gente está com um cara mais que especial, já vou apresentar ele aqui para vocês. Antes, só dando um recado, se você conhece alguém que tenha mais de 60 anos e precisa de cuidados especiais, entre em contato agora com Casa Branca Residencial Sênior. Eles são localizados na Barra da Tijuca e possuem a melhor estrutura para atender a quem você gosta. E agora, para a gente começar o nosso bate-papo, vamos chamar aqui o grandíssimo Nunes, o artilheiro das grandes decisões, mais conhecido também como João Danado. Seja muito bem-vindo, Nunes. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. E vamos bater um papo legal aqui sobre futebol, sobre estrutura, né, do futebol brasileiro, dos próprios clubes. Eu acho que é muito importante os torcedores saber, né, como é que é feito um atleta, como é formado um atleta, né? Exatamente. Isso é importante. E para a gente começar o nosso bate-papo, como você falou, você é lá de Feira de Santana, na Bahia. A gente queria saber um pouquinho desse seu início, da sua trajetória no futebol, como que você começou, essa sua paixão pelo Flamengo também. Não é verdade. Eu sou de Feira, né? Eu jogava no Dente de Leite do Fluminense de Feira de Santana, com 8 anos. E eu procurava jogar com os meus colegas ali, os meus amigos ali no Campo do Osso, do lado do Estádio Joia da Princesa. E eu ajudava a minha mãe a vender laranja na porta do estádio, né? Minha mãe comprava laranja e botava no cesto. Sensacional. Eu ficava descascando laranja, cortando bolo de aipim e vendendo para os torcedores que chegavam. E um certo dia, quem foi jogar lá em Feira de Santana? O Flamengo. E eu estava vendendo laranja e bolo de aipim na porta do estádio. E o porteiro me conhecia e me chamava Joãozinho, porque meu nome é João Batista Nunes de Oliveira, lá me chamava de Joãozinho, né? Joãozinho, vai começar a preliminar. Aí eu entrava naquele intervalo do primeiro para o segundo tempo, aqueles 15 minutos. Eu entrava, jogava, as crianças jogavam ali e tal, e o pessoal do Flamengo estava ali vendo a criançada jogar. A movimentação jogar, né? da criançada batendo bola ali no intervalo do jogo. Aí eu estava me destacando. Você lembra qual era o jogo do dia? Flamengo e Fluminense de Feira. Fluminense de Feira. Eu me lembro que foi a primeira vez que eu conheci o Garrincha pessoalmente. O Garrincha já no final de carreira. Ele estava no Flamengo. Sim. E foi jogar lá em Feira de Santana. O Flamengo foi colocar as faixas de campeão baiano no Fluminense de Feira de Santana. Isso em 69. E aquela criança estava lá e eles me viram jogando no intervalo, gostaram e ficaram 2 dirigentes em Feira de Santana para conversar com minha família. E minha mãe, meu pai, minha mãe chorava pra caramba, meu pai, não, deixa o garoto, se ele quer ir, tudo bem. Uhum. E era o seu sonho. Era o meu sonho, né? Eu falava lá, quando eu era pequeno lá, eu falava lá que um dia eu ia vestir a camisa do Flamengo e um dia eu ia jogar no Maracanã. Entendeu? Aí o Flamengo foi jogar e o sonho se tornou realidade. Né? E como foi pra família, assim, ver você indo? Você veio sozinho pro Rio de Janeiro? Eu vim com o ex-jogador do Flamengo, Merrinho, que jogava no Fluminense de Feira. Ele entrou de férias, aí veio pro Rio e me trouxe. Sim. Passamos 3 dias na estrada de Fusca. Cheguei no Rio de Fusca, não cheguei de Ferrari, não, nem de Mercedes. Hoje em dia é diferente, né? Antigamente era modelo raiz, né, Nunes? Vocês é verdade. Vieram pra cá de Fusca, e aí nesse momento que você chega aqui no Flamengo, você ficou aonde? Como é que você... Bom, aí quando eu cheguei, eu fiquei primeiro em Além Paraíba. Além Paraíba é a divisa do Rio com Minas, né? Sim. Tem a ponte perto do Carmo ali também. Isso. Tem a ponte, você atravessa, lá já é Bahia e do lado já é Minas, Sim. Rio. E eu fiquei 3 dias ali na casa dos pais do Merrinho. E eu ansioso para descer pro Rio para poder chegar na Gávea, né? Uhum. E, não, calma, a gente vai e tal. Ficamos 3 dias lá e eu desesperado para descer pro Rio, para conhecer logo o Rio. Aí descemos a Serra de Petrópolis, né? Aí ele me mostrou o Rio de longe e tal.
Entrei naquela avenida Washington Luiz, Washington Luiz, quando desce Petrópolis, Washington Luiz. E uma avenida enorme, porra, nunca chega no Rio, porra, nem na avenida. Porra. Aí chegamos na Avenida Brasil, aí fomos para Gávea, cheguei na porta da Gávea. Primeiro que eu conheci na Gávea, que um ex-jogador do Flamengo, que trabalhava no Flamengo, Tomires, estava na portaria tomando conta, e eu cheguei com o Merrinho, e o Merrinho me colocou para dentro, fomos lá conversar com o Walter Miralha. Aí o Walter Miralha já me conhecia, né? Porque ele foi treinador lá do Fluminense de Feira, ele e Evaristo de Macedo. Aí quando ele me viu, pô, Joãozinho, tá, beleza e tal. Aí fiquei 3 meses, cara. Cheguei no Rio, mas fiquei 3 meses esperando uma oportunidade. Evaristo era o treinador do Fluminense. Do Fluminense, de Feira, o Walter né? Miralha, e o Evaristo era treinador do Fluminense. Mas só que o Walter Miralha voltou pro Rio e passou a ser treinador do juvenil do Flamengo. E ele já me conhecia. E você veio pro juvenil? Não, eu vim pro infantil. Já veio pro infantil. E eu fiquei 3 meses na casa do Walter Miralha, porque não tinha vaga na concentração. Eu morei em Santa Teresa, na casa dele lá, 3 meses. Aí um certo dia ele chegou da Gávea em casa e falou assim, pô, Joãozinho, se prepara que amanhã você vai treinar. Aí eu, no dia seguinte, peguei minhas coisas, né? Ele falou, você vai treinar porque já tinha uma vaga na concentração. Aí eu desci com ele, treinei, no mesmo dia já fui aprovado. Ele já me conhecia também, né? Sim. Eu fui aprovado e já fui para concentração. Aí foi onde começou a minha história no Flamengo. Fiz a base do Flamengo. Quanto tempo, mais ou menos? Não tive muita oportunidade, né? Sim. Eu cheguei com 11, fiquei até 18, né? 18 para 19. E aí, Nunes, depois que você sai do Flamengo, rola até uma situação sobrenatural nesse caminho que você está indo para Aracaju. Você estava até desamparado naquele momento, né? Que você tinha recebido a carta de demissão. Então, como que foi para você chegar ali em Aracaju? Você saiu ali na rodoviária. Você já até contou em outras entrevistas que você encontrou uma cigana. E também tem a história do relógio. Eu queria que você contasse um pouquinho dessas duas histórias para a galera. É o seguinte. Um ex-jogador do Flamengo, chama-se Dequinha. Ele era o treinador do Confiança de Aracaju. E ele tinha uma amizade muito grande com o ex-preparador, o ex-massagista do Flamengo, o Mineiro. E o Dequinha pediu para o Mineiro um centroavante. Mineiro, quando vê um centroavante aí para mim, me manda para mim. E esse tempo que eu estava no Flamengo, o Flamengo me liberou. E eu ia fazer o último treino lá no Flamengo. O Flamengo me deu a carta de liberação, mandou eu procurar clube. Tá bom. Eu não tinha para onde ir, mas a minha sorte é que o Mineiro falou assim, pô, o Joãozinho, você quer ir para Confiança da Aracaju? O Dequinha me pediu um centroavante. Você já treinou alguma vez de centroavante? Eu digo, não, eu sou ponta. Você treina de centroavante para ver o que você acha. O último treino eu treinei de centroavante. Isso no Flamengo ainda? No Flamengo, aí fiz 4 gols no treinamento. Quando terminou o treinamento, ele me falou, e aí? Eu digo, gostei. Então vou te mandar para... Você quer ir para o Confiança da Aracaju? Eu digo, vou. Aí ele fez a carta, falou, Dequinha, estou mandando o centroavante que você me pediu. Aí me deu a carta, comprou a minha passagem, me colocou dentro do ônibus e eu fui para Sergipe, na Itapé-Mirim. Rasguei E essa seu pai estrada. também foi jogador profissional lá, né? Foi. Meu pai foi. Meu pai foi jogador no próprio A, de Sergipe. E nessa minha ida para Sergipe, eu parei numa cidade chamada Esplanada, entre Bahia e Sergipe, na divisa. E de madrugada eu desci para ir no banheiro, lavar o rosto, de repente tomar um café, que eu estava com pouco dinheiro no bolso, né? Sim. E quando eu desci, encontrei uma cigana. Eu fui entrar dentro do salão assim do bar, a cigana estava na porta. Aí ela cismou comigo, ela cismou assim não, no bom sentido. Sim. Querendo ler a minha mão. Pediu várias vezes, pô, posso ler a sua mão? Eu digo, não, eu tô sem dinheiro. Não quero teu dinheiro, eu só quero ler a sua mão. Aí eu deixei ela ler.
Aí ela fazia assim, pá, olhava. Aí ela chegou para mim e falou assim, ó, nesse lugar que você está indo, você não vai ficar 6 meses. Você vai estourar de uma maneira que você não vai ficar 6 meses. Pô, então tem um samba enredo, então que é em sua homenagem, né? Aquele assim, a cigana leu o meu destino, eu sonhei, e Isso, aconteceu. eu fui né? homenageado no carnaval pela Imperadores Rubro Negro. Sim. Foi um lance bacana que fez eu viver tudo aquilo que eu passei, entendeu? A história na música. Sim. E eu cheguei em Sergipe, fui apresentado ao Dequinha, mas só que quando eu cheguei em Sergipe, eu parei na rodoviária, não sabia para onde eu ia, né? Não tinha ninguém me esperando, né? Aí eu deixei o dia amanhecer, aí perguntei para um funcionário da rodoviária, onde é que fica a concentração do Confiança? Aí ele, chega aqui, por favor. Aí andou até a esquina comigo. Tá vendo essa avenida aqui? Tá vendo aquela igreja lá em cima? A igreja de Santo Antônio. Você vai, ó. Atrás da igreja tem uma praça, uma casa azul do lado esquerdo, é a concentração do Confiança. Aí eu... Pô, vou dar uma caminhada, porra. Olhei assim. Aí chegou um táxi, né? Sempre um fusquinha na minha vida, né? Um fusquinha na minha história. E eu cheguei... Você pode me levar na concentração do Confiança? Posso? Aí me levou. Uma avenida enorme, cara. Aí chegou lá e se subiu a ladeira, deu a volta, a concentração do Confiança é essa casa azul aqui. Quanto é que deu aí? Deu X. Eu digo, olha, estou sem dinheiro. Pô, leva o relógio. Aí dei o relógio. Paguei com o relógio. E o relógio que seu pai tinha te dado, Meu pai tinha me dado de presente. E assim começou a minha história, entendeu? Com muita dificuldade, mas lá teve a minha mente... mais oportunidade, né? No Confiança, claro. foi onde você acabou despontando. A oportunidade aqui não foi dada porque não teve não teve um cara com olho clínico para dizer, pô, não manda esse cara embora. Sim. Deixa ele aí, Sim. prepara ele. E isso acontece, entendeu? né? Isso acontece. Bastante. Quantos foram embora? Sim. Pedro mesmo já passou lá pelo Flamengo, Ronaldo Fenômeno. Um monte de jogador já passou lá e foi embora, foi mandado embora. E aí? Até mesmo em peneiras, né? A gente pega o exemplo do Cafu, que demorou 11... fez 10 peneiras. testes no São Paulo, no 11º ele passou. Então Pra hoje você eu tenho um projeto que eu falo para os meus atletas, as crianças lá. Quem quer ser jogador de futebol tem que valorizar. Sim. Tem que trabalhar, porque não cai do céu. Cai a benção se você fizer por onde. Entendeu? Então você tem, para formar hoje um atleta é complicado. E essas crianças de hoje você tem que ter muito cuidado nessa preparação. Quem quer ser um jogador de futebol, você tem que ter muito cuidado, porque você trabalha com crianças que têm pensamento, personalidade, tudo diferente. Cabeça diferente, a personalidade diferente. Você não sabe se essa criança, o pai... trata bem, se maltrata, se alimenta direito, se não se alimenta. Então, tudo isso você tem que ter uma sabedoria para poder você trabalhar essas crianças. E aí você se destacou no Confiança. Durante 6 meses você ficou no Confiança? 6 meses eu já tinha clube, eu estourei de uma maneira no Confiança que... E aí veio o Santa Cruz em cima. Não, veja só, em 6 meses eu estourei lá, Sim. em Sergipe. Aí é rádio, é televisão... jornal, Nunes, porque é o meu nome de guerra, né, que eu segui o exército, é o meu nome de guerra. Aí, quem é esse Nunes? Pô. Aí, interesse do Santa Cruz, do Náutico, do Vasco, Corinthians, do Corinthians, entendeu? A maioria dos times tudo em cima, Bahia, tudo querendo comprar o meu passe, né? Aí o Santa Cruz foi lá e comprou. O Santinho aqui atrás. Aqui. Santa Cruz de Recife. Comprou por 320 mil. 320 mil cruzeiros. Chegou para ser titular na equipe do Santa Cruz? Não. Aí, quando eu cheguei no Santa Cruz, eu encontrei um dos maiores artilheiros do futebol pernambucano, Ramon, que jogou no Vasco aqui também e no Internacional. Encontrei o Ramon, um excelente centroavante, homem gol, só dava Ramon. Eu esperei no máximo 4, 5 jogos no banco, esperando a oportunidade.
Quando pintou a oportunidade, pintou porque houve um problema com o Mazinho, que jogou no Santos, de dope. Aí o Mazinho foi afastado, eu estava ali e entrei. Aí começou a jogar eu e o Ramon. Quando eu entrei, não saí mais. Aí, 3 anos de profissão como profissional. Vocês formavam uma dupla de ataque, então? Eu e Ramon. Com 3 anos de profissão, que eu tinha saído daqui do Rio, com 3 anos lá, eu já estava na seleção brasileira. Isso foi fantástico, né, Nunes? Que você foi o primeiro jogador atuando no futebol do Nordeste o primeiro jogador do Nordeste a ser convocado para a seleção brasileira para a Copa do Mundo. Isso era fantástico. Isso em 78, né? 78. Eu cheguei em final de 74, começo de 75. Então, 78, até o meio do ano de 78, eu fiquei no Santa Cruz, 3 anos e meio. Aí depois da seleção, o Fluminense de Feira do Rio foi e comprou meu passe. Já comprou por 12 milhões e meio. Aumentou só um pouquinho, né, o valor? Pouquinha coisa. Mas lá no Fluminense você não jogou muito, né? Você ficou pouco tempo, acabou depois que você foi vendido lá para o Monterrey do México. Então, como que foi essa sua passagem ali no Fluminense? A minha passagem no Fluminense foi uma passagem ótima também, maravilhosa, entendeu? Fiz um trabalho maravilhoso. Você chegou para... Só que criou um pouquinho de ciumeira, né? Eu cheguei e passei a ser o maior salário do Fluminense. Que o Rivelino tinha saído na época, O Rivelino tinha né? ido para a Arábia. Isso. E com o dinheiro do Rivelino, não sei nem se foi com o dinheiro do Rivelino, eu sei que quem comprou meu passe foi a transportadora Dom Vital. Tinha transportadora naquela época. Dom Vital. O dono da transportadora, Paulo Ribeiro, foi lá e pagou 12 milhões e meio para o Santa Cruz. Aí eu vim para o Fluminense. Sim. Eu vim... em 78, meio de agosto, final de agosto. Depois da Copa. Final de agosto para o começo de setembro, que a minha estreia foi 7 de setembro aqui no Maracanã, Fluminense e Botafogo, 3-2 Botafogo. Um gol meu e um do Fumanchu, que o Fumanchu veio junto comigo pro Fluminense. Foi o seu primeiro jogo no Maracanã ou já tinha jogado? Foi o meu primeiro jogo no Maracanã. Só que o sonho que eu sempre procurei respeitar todas as camisas Sim. que eu vesti. Uma coisa que eu fazia questão era respeitar, entendeu? Agora, aquele meu sonho de infância, de criança, eu não tinha ainda vestido a camisa do Flamengo. Vestia a camisa de treinamento, agora Sim. de jogo, Sim. a camisa vermelha. Aquela emoção CRF, de entrar no Maracanã. eu ainda não tinha vestido. Aí, você vê, o garoto que saiu... Confiança, Santa Cruz, seleção brasileira com 3 anos de profissão. Acabou... Eu não disputei a Copa da Argentina porque eu machuquei, tive uma contusão no treinamento, né, em Teresópolis. E acabou a Copa do Mundo, eu fui vendido do Santa Cruz para o Fluminense. E eu fui vendido para o México no começo de janeiro de 79. E você acha, Nunes, que você tinha condição de se recuperar para disputar aquela Copa do Mundo de 78? Tinha. Tanto é que eu pedi um voto de confiança e não me deram. Essa que é a realidade. Porque só eu sabia se eu tinha condições ou não. Médico nenhum sabia se eu ia ter condições ou não. Só eu sabia. E acabaram levando o Reinaldo, que estava no Atlético Mineiro. Não, o Reinaldo, quem foi convocado para a seleção brasileira foi eu e o Reinaldo. Sim. O Reinaldo como titular e eu fui convocado como reserva do Reinaldo. E nessa preparação, jogos amistosos, jogos internacionais que nós jogamos na Arábia Saudita, na Espanha, na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Bélgica. Sim. Então, esses jogos de preparação para a Copa da Argentina de 78, eu e o Reinaldo eram os centroavantes da seleção brasileira. E eu tomei a posição do Reinaldo no jogo contra a França, que nós perdemos de 1-0. Sim. Eu entrei no lugar dele, ali foi onde eu tomei a posição dele. Mas só que entre o Nunes e o Reinaldo sempre existiu um respeito muito grande. E a gente, um torcia pelo outro, profissionalmente. Sim. Sim. Mas o respeito em primeiro lugar. Tanto é que hoje o Reinaldo é um grande amigo meu, a gente se fala direto. Entendeu? Tem aquela choradeira dele enquanto atleta, mas isso é normal, né? É que você deixou ele chorando um pouquinho, né? Em 80 na final. Pra ele estar sempre lembrando do Nunes. Já esbarrei com o Reinaldo lá em Niterói, na praia de Itacoatiara. Acho que ele tem ele chora uma muito, irmã que mora lá, alguma coisa assim, mas
Muito simpático, muito Pô, humilde também, o Reinaldo. ele é uma pessoa maravilhosa. O Rei é uma pessoa maravilhosa. Eu gosto muito dele, entendeu? Entre a gente, dentro da seleção brasileira, existia um respeito muito grande. Um torcia pelo outro. Quando eu estava jogando, ele torcia. Ele estava jogando, eu torcia por ele, entendeu? A gente estava sempre treinando junto. Não tinha vaidade, né? Não tinha vaidade. Futebol não tem que ter vaidade. Futebol tem que ter profissionalismo. Sim. Não tem que ter vaidade, entendeu? Tem que ter profissionalismo e jogador de futebol formado mesmo para poder exercer a sua profissão. E aí, com a lesão, quem vai no seu lugar é o... Aí faltando uma semana, porque quando eu tomei a posição do Reinaldo, eu me tornei o artilheiro da seleção, na execução. Tudo que é partida eu fiz gol, entendeu? Eu me tornei o artilheiro da seleção. E na última semana, aqui no Brasil, da preparação da seleção brasileira para a gente ir para a Argentina, num treinamento, no lance lá de cruzamento, eu dominei a bola, rolei, quando eu fui bater, chutei mais o chão do que a bola. Aí houve a torção. Mas foi uma torção que eu sabia que eu me recuperaria. 2 semaninhas ali já dá para recuperar? Antes de estrear a Copa do Mundo lá, eu já estava jogando no Santa Cruz. Por isso que eu pedi um voto de confiança e não me deram. Chegaram até formar uma comissão, foram lá em Recife, me examinaram, e papai. Mantém o gesso mais um pouquinho, deixei colocar, mas eu sabia que eu ia me recuperar tranquilamente. Isso é uma coisa que você guarda assim como mágoa ou não? Não, eu não guardo como mágoa, não. Eu só fiquei triste assim de não participar da Copa, né? Porque eu estava bem. Sim. E era a Copa do Nunes. Sim. Com certeza. E aí foi o Roberto Dinamite. Aí foi o Roberto porque eles tinham que convocar mais um centroavante. Centroavante, para ser o reserva do Reinaldo, no caso. Não, para ir de repente os 3, entendeu? Mas aconteceu essa contusão minha, infelizmente eu não fui. Sim. E Nunes, aproveitando que a gente está falando de seleção brasileira, você falou também do Roberto, queria te perguntar qual que era a sua relação com o Roberto Dinamite dentro dos gramados. O Bob é uma pessoa maravilhosa, cara. Cara muito grande, depois que aconteceu, que todos nós ficamos sabendo do falecimento dele, nós ficamos muito tristes. Uma pessoa que eu estava sempre falando com ele, entendeu? A gente participava de muitos eventos junto. Sim. Entendeu? Um cara maravilhoso. Tanto é que ele estava sempre com a gente lá no Zico, entendeu? Tudo que é evento, ele estava lá. Pessoa maravilhosa, cara. O que tinha Roberto acabou ficando dentro do campo, né? Isso é normal, isso é normal. Sim. Cada um defende o seu lado. Mas como ser humano, como homem, como amigo, pessoa maravilhosa. Em 78, você estava falando, depois da Copa, ali que você acabou não indo, foi para o Fluminense, passou um período no Fluminense, em janeiro de 79, vendido para o México. Você veio falando dos valores e esse valor do México também já bem acima do que aquele... Foi 320, foi 350 mil dólares na época. É uma grana... forte, né? Em 79, 350 mil dólares. E aí você foi para o Monte Rey. E como é que foi essa passagem pelo futebol mexicano? A passagem foi boa. Fiquei um ano no México. Eu fiquei até fevereiro, né? Adaptação tranquila? Um país parece aqui o Brasil? Tranquilo. O mexicano gosta muito do brasileiro. Eu fiquei até fevereiro de 80, né? Lá no México. Aí, quando terminou o Campeonato Mexicano, eu fui o vice-artilheiro, né? O artilheiro foi o Cabinho, um brasileiro, que já estava lá há muito tempo, em São Paulo. E o presidente, Inácio Santos, o presidente do Monte Rey, ele é um dos donos do Huracanes de Houston, nos Estados Unidos. Então, o presidente lá do Houston é sócio dele. E o Naito falou assim, Nuno, você quer ir para o Huracanes, porque vai entrar de férias, quer ir para o Huracanes jogar 6 partidas lá de showball? Eu digo, vou. Aí eu fui para lá. Eu estava em Houston, eu estava morando em Houston, lá jogando no Huracanes. Foi quando veio o convite do Flamengo. Um certo dia eu estava dormindo, estava hospedado no Holiday Inn, estava dormindo e o telefone tocou por volta de 4h30, 5 horas da manhã.
Aí eu atendi e a telefone falou, seu Nunes, é uma ligação do Brasil. Ok, pode passar. Aí eu atendi, alô, aí o capitão Cláudio Coutinho, alô, Nunes, é o capitão. O capitão? É, Cláudio Coutinho. Oi, capitão, tudo bem? Tá, começamos a conversar. Aí, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta. Você quer vir jogar no Flamengo? Aí eu falei, Coutinho, eu sou profissional, claro que eu quero. Seu sonho de criança, Pô, né? aí foi onde começou. Falei, porra, tá chegando. Meu sonho tá. Não pensou duas vezes para responder, né? Para se tornar realidade, né? Aí tá bom. Eu até me arrepio. Daqui a 1 hora o presidente do Flamengo tá te ligando, Márcio Braga. Tá bom. Aí deu 1 hora certinho, o Márcio Braga. Tchau. Nunes é o presidente do Flamengo, Márcio Braga, tal. Oi, presidente, tudo bem? Tal. Começamos a conversar. Eu já acertei a sua vinda para o Flamengo, já tá tudo certo. Certo? Eu vim emprestado, né? Tá tudo certo, você tem que se apresentar ao Flamengo tal dia aqui. Vou mandar a passagem para você. Então, a alegria foi tão grande que eu falei, não, pode deixar que eu compro a passagem. Eu mesmo comprei, aí me apresentei. O mais engraçado, quando eu cheguei no Brasil, não tinha... E dessa vez não foi de Fusca, né? Não foi de Fusca, não, foi de avião. Aí, quando eu cheguei no aeroporto, não tinha um repórter, não tinha televisão, não tinha nada. Tinha só um amigo meu, Zozó, me esperando no aeroporto. Que esse amigo meu que fez a transação toda. Que ele era amigo do Eduardo Mota. Sim. Então, com o Eduardo Mota, ele falou, pô, traz o Nunes. Aí foi onde pintou aquela luz, né? Aí o Eduardo Mota foi conversar com o Cláudio Coutinho, pô, traz correndo. Aí... E aí, quando você chega na seleção, no Flamengo, você tem até uma adaptação mais fácil, né? Porque você tinha jogado com o Zico. Já conhecia todo mundo, Júnior. Né? Já não, tava... Júnior não. Júnior não. Nem Júnior, nem Adílio, nem Andrade. Eles não tinham... Agora, o Zico, a gente já treinava junto, Rondinelli, Cantarelli, todo mundo. Isso aí, todo mundo. Mas isso na seleção? Não, no Flamengo, na base, naquela Flamengo, época. tá. E quando eu cheguei no Flamengo, eu saí do aeroporto, me hospedei ali no Hotel Novo Mundo, no aterro do Flamengo, que ali é hospedado. E no dia seguinte me apresentei, conversei com o Eduardo Mota pelo telefone, eu já estou no Brasil, tal. Se apresentei amanhã, tal hora. Aí, quando deu 10, 11 horas, eu cheguei no Flamengo, de táxi, eu e meu amigo de táxi, subi, ninguém me viu, subi. Cheguei lá, assinei tudo que é contrato, assinei os contratos e almocei ali na praça ali, Nossa Senhora Auxiliadora, que tinha um La Mama, tinha um restaurante ali La Mama. Depois voltei e fiquei lá em cima com o Eduardo Mota batendo papo, tava conversando. Aí fiz uns exames lá, aí desci, já estava todo mundo lá dentro do vestiário. Quando eles me viram, todo mundo ficava olhando assim, né? O Zico, o Cantarelli, Rondinelli, todo mundo, quando me viram. Aí beleza, tudo bem e tal. Chegou a peça que faltava para esse time. Chegou... Mandei essa, faltou a peça que faltava para esse time. E quando eu cheguei, o Flamengo tinha perdido, parece que o Botafogo da Paraíba 3-2 e tinha perdido para o Palmeiras de 4-2. Aí eu já não gostei, né? Falei, acabou essa brincadeira aqui. Aí, meu irmão, foi só... A partir daí só alegria, daí só né? trabalhar, fui apresentado ao grupo dentro do campo e tal. E já estreou logo, foi titular? Como é que foi essa estreia pelo Flamengo? Não, aí eu fiquei uns 15 dias me preparando, porque eu cheguei quase no final de fevereiro para o começo de março, fiquei uns 20 dias treinando, me preparando bem. A minha estreia foi no dia 26 de março de 1980. Contra a Ponte? Contra a Ponte Preta. Já estreiei fazendo gol. Pô, lembra até a data, porque era o sonho dele, jogar no Maracanã e com a camisa do Flamengo. Então, inesquecível. Aí foi onde realmente foi realizado o meu sonho, né? E todos os meus objetivos. Que era vestir a camisa do Flamengo, jogar no Maracanã, estrear com um gol e dando um passe pro Zico, fazer outro gol, pé direito. Tranquilo. E, Nunes, depois que você chega lá no Flamengo, como que é essa preparação de vocês para disputar esse brasileiro que
vocês acabaram sendo campeões de forma inédita. Como que foi para você levantar esse título junto com a nação rubro-negra? Vocês, em todo momento, vocês já estavam confiantes que vocês seriam campeões? Olha, a gente não poderia dizer assim, pô, nós somos campeões. Não, a gente não usava essa palavra. A gente usava a palavra trabalho. Trabalhar, ter consciência que você é um jogador de futebol, um atleta, que você tem que ter responsabilidade, que você tem que ter uma paciência, porque você recebe críticas e elogio, então você tem que ter tranquilidade. Eu sempre procurei receber a crítica como uma crítica construtiva, entendeu? Não levava para o outro lado. Sim. Quando acontecia alguma coisa que não me agradava ou não agradava o repórter, eu te chamava e falava, pô, irmão, o que é que está acontecendo? Algum problema? Então a gente olhava um no olho do outro, entendeu? Eu já tive um debatezinho que criou um mal-estar na época com o nome do Renato Maurício Prado. Renato Maurício Teve Prado. um desentendimentozinho, mas a gente resolveu ali mesmo, entendeu? A gente resolveu ali, eu, ele e o Coutinho, e ninguém soube de nada. Tá sabendo agora porque eu tô falando. Sim. Mas Falou alguma coisa que você não gostou? não, coisas bobas de um lado e de outro. E ali mesmo a gente conversou, somos Se amigos. acertaram. Somos amigos. Então a gente sempre teve a lealdade e o respeito. Entendeu? Pelo profissional, tanto o jogador de futebol como o jornalista. Sim. Então tem que existir uma lealdade, um respeito de ambas as partes. Todos os jornalistas da nossa época, todos eles tinham uma boa sintonia com a gente. Tinham um bom relacionamento com a gente. Tinham um respeito. E a gente também o respeito, um bom relacionamento, uma sintonia. A gente nunca negava uma entrevista. Nenhum da gente nunca teve um assessor para poder falar com o assessor para depois vir falar comigo. E hoje em dia é assim, né? É um pouco mais difícil. Pelo contrário. O relacionamento do profissional, o jogador de futebol com a imprensa tem que ter. E tem que saber dividir as coisas, tem que saber ter a responsabilidade de um lado e de outro. Tanto é que todos os jornalistas viajavam com a gente para tudo que é lugar desse Brasil, da Europa. Viajava com a gente, do lado da gente, sentado do nosso lado, batendo papo. Nós fomos para o Japão disputar o título mundial, todos os jornalistas dentro do avião, com todos os jogadores do Flamengo, conversando, batendo papo, dando risada. Entendeu? Então, quer dizer, chegou uma equipe no Japão com personalidade, com confiança, e chegou uma equipe de jornalistas com personalidade, com confiança para fazer o seu trabalho. Então, nós sempre tivemos um bom relacionamento. E até hoje existe esse bom relacionamento, esse respeito. Sim. Hoje não, hoje você não pode chegar perto de um jogador, porque você tem que primeiro passar pelo assessor. Assessor do clube, assessor do jogador, sempre aquela Quantas vezes né? dentro do Maracanã, o jornalista já sabia, esperava 20 minutos até a gente tomar banho, trocar de roupa e tal. Entrava, todos eles eram atendidos. Até no treino mesmo, né, Nunes? No Vocês treino, treinavam pô, também? Nunes, eu preciso fazer uma reportagem com você depois do treino. Beleza. Eu ia tomar meu banho, mas preocupado em atender o profissional. Entendi. Quando ele estava lá batendo papo, às vezes opa, vamos fazer a entrevista? Oh, não, vamos, já tinha esquecido, vamos embora. Você está entendendo? Então, Porque hoje eu acho que hoje os jogadores acham que... é popstar. Não que, Eu acho que eles têm não que medo da seja imprensa popstar, eles também. têm medo da imprensa, Mas da imprensa tirar medo- algo que vá medo por quê? prejudicá-los. Exato. Mas Algo medo nesse por quê? sentido. De prejudicar a imagem, talvez de... Só se fizer merda. Exatamente. Se fizer merda, a imprensa tem que falar. Mas Exatamente. até, eu acho que o jogador, hoje em dia, é até difícil a gente trazer aqui no podcast alguém que esteja jogando, porque o clube tem medo do cara soltar alguma coisa aqui, falar alguma coisa que pode gerar algum burburinho interno. Então eu acho que... Complicado. Eu acho que é o seguinte, o jogador de futebol ele é contratado para jogar futebol. Sim. E defender as cores do clube, não para achar que está acima do clube. O maior exemplo disso é o Mbappé, né? Lá no Paris Saint-Germain, o francês.
cara acha que é dono do clube, ele faz o que quer, e o próprio presidente da França tem que apelar para conversar com o cara para ficar lá. Então, isso aí pra mim não tem sentido nenhum. Deixa de ser um cara que é jogador. Você já viu o Pelé fazer isso? Apesar de jogar muita bola. Não vê. Já viu o Pelé fazer isso? É. Já viu o Zico fazer isso? Não vê. Você estava falando da sua estreia no Flamengo contra a Ponte Preta, em 80, que foi um ano marcante, o primeiro título do Flamengo. Queria que você falasse um pouquinho mais da final ali contra o Atlético Mineiro, como foram aqueles jogos, como foi para você o jogo decisivo em que você faz o gol do título. Ali a consciência de cada jogador do Flamengo naquela época é uma consciência tranquila, uma consciência que sabia o que queria, entendeu? A gente sabia o que queria. A gente não se achava melhor do que ninguém. A gente sabia que a gente tinha um time competitivo, um time que estava preparado para qualquer situação. A gente sabia que aquele time, aquele grupo, estava preparado e focado no objetivo, queria aquele objetivo. Nós trabalhamos para isso. Trabalhamos para ser campeão. E corremos atrás. A gente teve que matar um leão todo dia. Todo dia a gente matava um leão. Tanto no treinamento, como na concentração, como nos jogos. Entendeu? A gente foi derrubando de um por um. Pá, pá, pá. Naquela época, cara, só tinha time maravilhoso. Sim. Em cada time do futebol brasileiro, que é da competição do Campeonato Brasileiro de 1980, cada time tinha um ídolo e tinha 5, 6, 7 grandes jogadores e ídolo também. Sim. Entendeu? A gente só tinha time maravilhoso. A própria seleção brasileira daquela época era a maioria dos jogadores que jogavam no Brasil, né? Hoje em dia a gente não vê isso. Você vê, 70 foi... Quantos jogadores do Botafogo? Quantos do Santos? Né? Sim. Vários. A base da seleção era dos principais clubes do aqui Botafogo, do Brasil. do Santos, do Flamengo, né? E nós conversava muito, a gente conversava muito em relação a esquema tático, a disciplina tática, treinamento específico, né? Fundamento, bola parada, lançamento, jogadas ensaiadas, cruzamento, cabeceio, chute a gol. Então a gente treinava muito, os treinos específicos, né? Sim. Então eu sabia o que eu tinha que fazer lá na frente. Eu sabia, eu tinha uma leitura tática que eu sabia me movimentar de uma maneira que eu não aceitava a marcação do zagueiro. Mas eu tinha que me movimentar, abrir espaço para os meus companheiros que vinham de trás. Um Zico, um Adílio, o lançamento do Andrade, a enfiada do Zico, entendeu? Então a gente ensaiava jogadas que aconteciam nos jogos. Sim. E a gente tinha um treinador, o finado Cláudio Coutinho, um cara estudioso, cara. Ele estudava o esquema tático do adversário, entendeu? O comportamento de alguns jogadores dentro de campo. Antigamente ele usava na parede o slide, né? Aquelas fotos mostrando o posicionamento de cada jogador. Retroprojetor, entendeu? né? Exatamente. E nosso time é um time consciente. Profissionalismo, responsabilidade, personalidade, confiança, simplicidade dentro de campo para jogar. Entendeu? A gente é que às vezes complica, quer inventar. Sim. Então a gente tem que jogar com muita simplicidade e ser objetivo no que está fazendo. Então o nosso time era desse jeito. Um time de homem, de profissional, que honrava a sua profissão. Entendeu? Até hoje nas peladas a gente não quer perder, a gente quer ganhar dos barrigudinhos. Não tem essa. Entendeu? Não tem essa com a gente. Até na pelada eu não quero perder, eu não gosto de perder. Jogo é jogo, né? Exatamente. Nosso time era desse jeito. E naquele dia que nós perdemos de 1-0 lá em Belo Horizonte, na quarta-feira, aquele placar pra gente foi maravilhoso. Hoje eu posso falar isso. Foi maravilhoso perder de 1-0 pro Atlético lá. Vocês sabiam que era completamente possível reverter o Maracanã com a torcida. Com certeza.
Seria complicado se a gente perdesse de 2, 3 lá. Aí seria complicado, porque o time do Atlético é um time maravilhoso. E o Atlético sabia do potencial do nosso time. Sim. E dentro do Maracanã. Tanto é que, quando terminou o jogo, a gente estava dentro do vestiário, todo mundo feliz, sorridente. Tinha perdido de 1-0. O Raul foi o último a entrar. Falou assim, porra, não estou entendendo. Nós perdemos, os caras estão rindo, todo mundo alegre. Aí o Júnior olhou para o Raul, ô velho, você acha que a gente vai perder no Maracanã? Aí o Raul olhou assim, velho, você acha que a gente vai perder dentro do Maracanã com a nossa torcida? 1-0 pra gente ali. 1-0 aqui, ia pros pênaltis, sei lá, não era empate. 1-2 a gente podia fazer aqui tranquilamente. Agora, a gente sabia, a gente tinha consciência que o time do Atlético era um time maravilhoso. A gente não podia entrar de sapato alto. A gente tinha que entrar para ganhar. Sim. Respeitando mesmo o adversário. Decisão é decisão. Então, vamos ganhar essa parada. E aí, antes de vocês irem para aquele jogo, o jogo que definiu o Flamengo como campeão, vocês ganharam de 3-2, isso. Eu queria te perguntar a respeito do Francisco Horta, que era presidente, né, do Fluminense. Tu leu tudo, hein? Tu levou tudo. Fala. Eu queria te perguntar a respeito do Horta, que ele entrou lá no vestiário e falou com vocês. Como que foi esse momento? Foi o seguinte. No domingo, nós recebemos a visita do Francisco Horta lá na hora do almoço. Ele chegou lá, foi fazer uma visita a gente. Foi maravilhoso. Por um ex-presidente de outro time. Não, e é considerado até hoje um dos maiores presidentes da história do Fluminense. Um ex-presidente de outro time, né? Vim na nossa concentração. Não, foi lá, pô, incentivar a gente, dar força pra gente. Aí ele chegou lá, pô, presidente, prazer conhecer, tal. Pô, o cara ficou lá no meio da renda, batendo papo, almoçou com a gente. Aí, só na hora da pré-eleção que ele não foi. Aí o Coutinho fez a pré-eleção, tal, e fomos pro ônibus, o ônibus do Flamengo. Aí entramos dentro do ônibus. Quando eu sentei na cadeira, só tinha uma vaga do meu lado. Ele sentou justamente do meu lado, o Francisco Horta. Aí bateu na minha perna assim, falando, Nunes, eu sonhei que você vai fazer 2 e o Zico 1. Como é que é? Eu sonhei que você vai fazer 2 gols e o Zico 1. Aí, pô, legal, beleza. Aí ficou aquilo na cabeça. Fomos conversando assim outras coisas, né, tal. Pô. Chegando no Maracanã, entramos. Aí, quando a gente viu a nossa torcida, aí aqui respirava fundo e vambora pra guerra. Isso é uma guerra. Deu aquela inflamada, né? E aquilo chama atenção, Sim. né? Aquilo chama atenção. Quando começou Mengo, pode gritar o nome da gente, começou o jogo, pô, aquilo que vocês viram, né? Um jogo maravilhoso, um jogo consciente, profissionais se respeitando dentro de campo, procurando jogar futebol, né? Houve algum desentendimentozinho, tal, coisa normal que acontece no futebol, mas o título não saiu do Maracanã. Eu tinha dado uma entrevista lá em Minas que o título brasileiro não sairia do Maracanã. E nós conseguimos ser campeão brasileiro pela primeira vez, fazer o Flamengo ser campeão brasileiro, a nação rubro-negra. Então, aquele garoto que falava que um dia ia vestir a camisa do Flamengo, que um dia ia jogar no Maracanã, chega lá e você realizar esse sonho e dar um título de uma importância tão grande sensacional, na história do Flamengo, não é para qualquer um, né? Com o gol do Nunes, né? 2. Não, E o do Zico. não, e tem uma história curiosa que você tem uma brincadeira, né? Que você fala com o zagueiro do Atlético Mineiro no lance do gol ali, ó. Dá uma olhadinha ali pra cima, o que tem ali? É o Cristo Redentor. Não tem um negócio dele? Dá uma olhada pro Cristo. Olhou, saco. E depois, Nunes, que vocês conquistam esse título brasileiro, aí começa a preparação para a Libertadores. Como que foi essa preparação para vocês disputarem uma Libertadores? Porque vocês nunca tinham disputado uma competição internacional ainda. A Libertadores a gente sabe que é uma competição em que os times sul-americanos são catimbeiros, os caras são
E naquela Racistas, época existia muita malandragem, né? Sim, Hoje com em dia certeza. não. Hoje em dia, porque naquela época era só uma câmara. Hoje Aham. são várias. Se é hoje, pegava um monte de coisa. Até falando dessa final, vocês jogaram contra o Cobreloa lá no Chile, vocês ganharam de 2-0. Não, E- na verdade, acho que foram 3 jogos. Um Foram no 3, Rio, isso. um no Chile e o derradeiro em Montevidéu, no Montevidéu. Uruguai, né? Exatamente. Mas para isso é como você estava começando a fazer a pergunta para mim me responder. Realmente houve uma preparação, porque a gente não tinha conhecimento nenhum de Libertadores. Sim. A gente não sabia como era disputar uma Libertadores. A gente sabia que ia disputar, mas a malandragem de Libertadores é complicado. Entendeu? E nós tivemos, quando, meu Deus? Quando o Cláudio Coutinho recebeu o convite do Los Angeles... Galaxy. Não é Galaxy, não. Los Angeles Azteca. É porque tinha outros nomes tinha na outro nome época. lá, Sim. Los Angeles, lá, eu acho que era Azteca. Nós ficamos sem treinador. Aí ficou o Bria, né, que era auxiliar, ficou ali treinando a gente e tal. Sim. E fez alguns jogos com a gente, o Bria. Aí chegou, quando ia iniciar a Libertadores, chegou o Dino Sani, treinador já cascudo de Libertadores. Mais experiente, né? E mais experiente e tal. Ele assumiu o Flamengo. Aí começou a conversar com a gente sobre Libertadores, que é uma luta, é uma guerra, não é fácil. Mas só que o Dino ficou poucos meses. Houve um problema em Governador Valadares, Sim. houve um problema lá com o Mozi lá, e o Dino largou o Flamengo. Aí foi o Carpegiani era auxiliar dele. Aí eu falei pro Carpegiani, pô, Carpegiani, eu acho que chegou a hora para você aí, cara. Você como auxiliar, não, só depende de vocês. Aí nós conversamos com o presidente e efetuou o Carpegiani como treinador, um pedido nosso. Então o Carpegiani, como já tinha jogado com a gente várias vezes e sabia de toda a malandragem, todo o esquema tático, Sabia da disciplina, movimentação, né, dos jogadores. do trabalho de cada um, conhecia, então ele caiu como uma luva. Então, e nós ajudamos muito o Carpegiani, porque nós começamos a respeitar o Carpegiani como nosso comandante. Sim. Não era como um companheiro de profissão. A gente sabia que foi um companheiro de profissão, mas nós procuramos respeitar ele como comandante, nosso comandante. Nós abraçamos ele como nosso comandante. Aí ele passou a ser o treinador do Flamengo. Isso Então, é curioso como- você contar, porque na história do Flamengo existem outros casos, depois do Carpegiani, de auxiliares que se tornaram treinador, Aham. já conheciam o elenco e foram campeões com o Flamengo. O Andrade em 2009, Carlinho. o Jaime também em 2013 Já foi na Copa do Brasil. O Carlinho também, Muito que bacana. se tornaram grandes Sim. treinadores. Agora, o mais importante em tudo isso aí é você saber receber e saber ver a pessoa como o seu comandante. Respeitar. Sim. Entendeu? Mesmo sabendo que ele jogou com a gente. Mesmo sabendo que dentro da concentração de algumas viagens a gente brincava, um sacaneava o outro, mas a postura mudou. Certo? A postura mudou. De um ex-jogador, ex-companheiro nosso, para um comandante, para um treinador e nosso comandante. Sim. Então, isso aí, essa mudança foi fundamental para poder a gente respeitar e ser respeitado. E desenvolver um trabalho como nós desenvolvemos, um trabalho maravilhoso, que conquistamos o Libertadores, conquistamos o Mundial, vários títulos internacional, entendeu? Então, o Carpegiani caiu como uma luva e se tornou um grande treinador. E aquele jogo polêmico na Libertadores de 81 contra o Atlético Mineiro? Tiveram 5 expulsões, o jogo acabou por falta de jogadores suficientes ali para continuar a partida do Isso. Atlético Mineiro. Pessoal malhando o Zé Roberto Wright naquela época. O que você tem a dizer sobre esse jogo? Você achou que todas as expulsões ali de fato foram justas? Na minha opinião, foram justos. Porque eu acho que a pior coisa que existe é você faltar com respeito a uma autoridade dentro de campo. E isso alguns jogadores do Atlético faltaram com respeito ao árbitro, ao José Roberto Wright. Entendeu?
eu tava junto quando ele chamou os dois capitães, que é o Reinaldo e o... Não, acho que foi Chicão, não sei se foi Chicão ou foi Reinaldo. Chicão, acho que foi Chicão. Era Reinaldo, não sei. E o Zico. E eu assim do lado. Primeiro que der porrada por trás, eu vou botar para fora. E o Reinaldo não acreditou. A primeira jogada com o Zico, o Reinaldo deu uma porrada no Zico por trás e ele foi lá e botou para fora. Aí começou os caras dizer que ele era ladrão, que o dinheiro dele já estava na tesouraria do Flamengo. E a gente vendo isso. Então, se ele não toma uma atitude, se ele não é firme, perdia a moral com a gente. Sim. Então ele... E aí o jogo ia descambar para um lado da violência. Exatamente. Como aconteceu eu não sei se foi Ed, não sei se foi Chicão de chutar, ou Palhinha de chutar a bola em cima do rádio na nossa frente, ele puxava o cartão e foi. Bom, chegou um ponto que ele teve que ter comando. E até hoje as pessoas falam que ele roubou pro Flamengo, que ele fez isso. Não. Na minha opinião, o que eu vi, eu como árbitro colocaria para fora também. E na sua opinião, essa rivalidade... E hoje é o que mais Reinaldo reclama, é isso. É isso. É o que ele mais reclama. E essa rivalidade com o Atlético Mineiro, você acha que se deve principalmente a esse episódio de 81 ou um conjunto de coisas, por ter perdido o título em 80? Um conjunto de coisas, entendeu? O time do Atlético era um time maravilhoso, mas só que encontrou outro time mais maravilhoso ainda. Ali estava escrito, cara. Não adianta o Reinaldo ficar chorando. Tudo que é live que eu vejo do Reinaldo, ele chora. Eu estou mandando esse aviso para ele. Tudo ele chora. E olha que é meu amigo, mas chora. Não adianta. Se ele fizesse ali o terceiro, eu ia lá fazia o quarto. Se ele fizesse o quarto, eu ia lá fazia o quinto. Estava escrito, não tinha problema. E aí na decisão, no Uruguai, o Rodrigo... Eu queria te perguntar, existia uma pressão muito grande quando vocês chegaram lá no Uruguai, o país todo basicamente estava... No Uruguai não, no Chile. A final foi no... Não, o último jogo foi no Uruguai. A primeira foi no Brasil, foi 2-1 pra gente. E o segundo foi no Chile, 1-0. Isso. Foi lá onde nós encontramos um país contra a gente. Parecia que era uma guerra. Exatamente, isso que eu queria te perguntar. A gente foi só simplesmente jogar um futebol, uma decisão, né? Aí, encontramos o país contra a gente. Aí o ônibus foi apedrejado, rolou alguma situação assim? Vocês não estou lembrado. Eu só sei que dentro do estádio a torcida foi agredida, entendeu? Jogadores violentos. O Mário Souto usava um anel também para agredir os adversários. Falaram para mim, mas ele não encostava perto de mim, não. Você não viu? Perto de mim ele não encostava, não, porque ele sabia da minha fama. Aí tem um momento do jogo que você é até substituído, né? Não, isso aí foi no Uruguai. Já no Uruguai. Foi no Uruguai. No Chile nós perdemos de 1-0. Isso. Aí foi onde houve aquela confusão que cortaram o rosto do Lico, do Adílio. Exatamente, que aí ele te substitui, bota o Anselmo também no aí jogo. houve uma revolta muito grande nossa, né, em relação à agressão. E eu me lembro que nós fizemos uma reunião no dia seguinte, né? Foi até no meu quarto. O Zico falou, gente, é o seguinte, aconteceu tudo isso aí, isso é uma vergonha o que aconteceu, mas a gente não vai revidar nada, não, vamos esquecer isso. Nós vamos para lá, para o Uruguai, o terceiro jogo, nós vamos para lá e vamos ganhar deles no futebol, vamos ganhar deles dentro de campo, mostrando que nós temos capacidade. Foi a conversa nossa, o grupo todinho ficou revoltado com a situação do Adílio e do Lico, e a gente não aceitava aquilo. Mas o nosso capitão sempre teve o jeitinho dele, né, o Zico, o jeitinho dele de administrar as coisas, e conseguiu quebrar tudo aquilo, aquela revolta. Vocês não entraram naquela pilha de querer bater nos caras? Nós não entramos. Nós entramos dentro de campo para ganhar e ser campeão da Libertadores. E fizemos. 2-0, 2 gols do Zico, né, na final. Aí é onde eu falo a importância de um grande líder, né? Passou pra gente uma coisa que a gente tava pau da vida, tava puto com essa situação do Adílio e do Lico. E na nossa frente a gente tava com a fisionomia de vingança, de revolta em cima dos caras. Mas só que o Zico soube administrar o negócio. Então ali deu uma quebrada
E chegamos no Uruguai, todo mundo tranquilo, a gente vamos ganhar, vamos jogar bola, vamos ganhar desde dentro de campo. Então essa foi a visão e a filosofia nossa. Entendi. E aí o Flamengo se sagrou campeão, aquela festa toda. E para aquele garoto que sonhava vestir a camisa do Flamengo, ser primeira vez campeão brasileiro, primeira vez campeão da Libertadores, com o time do coração. Seguida, faltava o principal. Tava a caminho ainda, Tava a caminho, né? mas aquele negócio, aí onde eu falo a consciência de um grupo que sabia o que queria. Né? A consciência e a visão nossa, do nosso time, do nosso Flamengo, né? A gente estava focado em ser campeão de tudo, mas a gente não passava isso para a imprensa, não passava essa agonia, entendeu? A gente fomos chegando devagarinho. Igual a formiguinha. Conquistamos o brasileiro, conquistamos a Libertadores, agora é o Mundial. Queremos o Mundial. A gente vai se preparar para conquistar o Mundial. Tanto é que a gente não tinha conhecimento, não sabia de nada do Liverpool. A gente não sabia de nada. Como é que era o estilo de jogo, qual era o jogador mais perigoso. Naquela época era difícil ter acesso, era difícil. Tanto para eles como para a gente. Sim. A gente não sabia de nada. Eles não tinham noção do time que eles iam enfrentar pela frente, as feras que eles iam enfrentar pela frente. Sim. O Liverpool não tinha noção. Entendeu? E com a nossa simplicidade, com o nosso profissionalismo, a nossa disposição, a nossa garra, a nossa confiança, né? No companheiro, confiar no companheiro, acreditar em jogadas perdidas, entendeu? Acreditar. E todos os gols que nós fizemos é tudo gol ensaiado, cara. Se você prestar bem atenção no meu primeiro gol e no meu terceiro gol, é tudo de movimentação, tudo que o Zico sabia onde eu caía, a minha movimentação. E eu sabia onde ele ia fazer o lançamento. Só de olhar já sabia. Só de olhar a gente já sabia. Tanto é que o primeiro gol que eu fiz, eu estava do lado do Júnior, no lado esquerdo, com a bola, o inglês em cima de mim, eu dou de calcanhar pro Mozo, o Mozo toca pro Zico, o Zico já vê a minha arrancada e tchum. É o mesmo lance, só que o primeiro lance contra o Atlético foi rasteiro. E o primeiro contra o Liverpool foi alto. Pelo alto. Então é o mesmo lance do gol que eu fiz contra o Atlético, é o gol que eu fiz contra o Liverpool. Era a jogada característica de você. Exatamente. Né? O terceiro, que é o meu segundo gol, eu treinava muito aquele chute pelo lado direito. Eu treinava muito aquele chute rasteiro queimando a grama. Entendeu? Porque eu treinava muito chute a gol. A maneira de bater na bola. Sim. Eu falo muito hoje para os garotos do meu projeto. Eu tenho o meu projeto social, tem uns garotos aí que futuramente vai estar aí no mundo do futebol. Eu falo muito como é que tem que bater na bola. Entendeu? O jeito, o equilíbrio, a movimentação. Eu passo tudo para eles. Aí o que eu fazia, eu passo para eles. Então, todos esses gols que eu fiz de decisão foi tudo gol com treinamento, com consciência, com movimentação, dando espaço para o meu companheiro que vem de trás. Você se preparava para aquele momento. Eu me preparava. Não só tecnicamente, mas também psicologicamente. Eu me preparava. Tanto é que nós perdemos o primeiro jogo lá contra o Atlético, eu não fui nem para casa, fui para concentração. Fiquei 4 dias dentro da concentração, treinando, de manhã e de tarde. Só fui para cá no domingo à noite, depois do jogo. Sim. E nessa viagem aí para o Japão, antes até da final, né, da bola rolar para a grande decisão, disse que o Júnior viu os ingleses tirando sarro, mas tem dando umas uma historinhas antes da gente chegar no Japão, tem umas historinhas do Peu, né? Isso. Tem umas historinhas do Peu, que o Peu, Figuraça. Figura. O Peu deu um trabalho pra gente dentro da Disneylândia, cara, Ele deu um trabalho pra gente achar ele,
E antes dessa história da Disney, que é depois do Mundial, né? Não, é antes Não, do Mundial. antes. Vocês foram pra Nós Disney paramos antes? em Los Angeles, entendi. ficamos 4 dias em Los Angeles, se adaptando com o fuso horário, né? E a gente não treinou num estádio, nós treinamos numa praça. Você vê a humildade do grupo. Sim. Um time que é campeão brasileiro, de um time que é campeão carioca, de um time que é campeão da Libertadores, que estava indo disputar um Mundial. Você vê a humildade nossa. A gente não reclamava de nada. De nada. Até numa praça nós treinamos, botamos 4 camisas, uma aqui, outra lá, outra cá. Fizemos um rachinho ali, foi o nosso treino. A gente treinava no campo 2, na Gávea, onde tem um espaço Nunes lá, na Gávea tem um campo sintético, leva meu nome, espaço Nunes. A gente treinava ali, era terra, a gente treinava ali o rachão, fomos disputar o Mundial, treinando o rachão ali. Nunca reclamamos de nada. Sempre de bem com a vida. Sem exigência nenhuma para a diretoria. Sem exigência de nada. Sempre de bem com a vida, todos de bem com a vida. Chegamos lá, treinamos numa praça, parecia criança, aí fomos conhecer a Disneylândia, parecia criança, um brincando com o outro, puxando a orelha do outro. Peu enganando o Cantarelli querendo fazer xixi, aí ele mandou o Cantarelli pro banheiro das mulheres, o Cantarelli saiu correndo lá de dentro, as mulheres gritando, e aí pra achar o Peu, fomos achar o Peu dentro do submarino, dentro do tanque lá, passar dando adeus pro Cantarelli puto pra pegar ele. Pô, aí daqui a pouco o Bosco, todo mundo terminar o passeio, todo mundo se encontrar aqui. Aí tá todo mundo lá. Só faltava o Peu. Aí ele saiu Gil para um lado, Júnior para outro, tudo atrás do Peu. Daqui a pouco tá o Peu no meio das lourinhas lá dançando. Só via o Peu lá fazendo o musical da Disney. Aí o Bosco, meu Deus, pô, só podia ser ele. Pô, tá fazendo o homem esperar aqui. Pô, Peu, calma, seu Bosco, calma, pô. Tava ali dançando. A gente ria pra caramba. É a história do Peu pra caramba, do bigode no avião, um monte de coisa, cara. Ele da sauna também, né? Da sauna, quartinho quente. Esse é fantástico. A gente terminava o treino, todo mundo ia pra sauna, batia um papo ali, tomando uma sauninha pra depois ir tomar banho. Uhum. E o Peu ficava olhando, pô, todo dia esses caras entram naquele quartinho. O que é que esses caras vão fazer naquele quartinho? Aí teve um dia que ele chegou lá, botou o rosto assim no vidro, assim, aí abriu a porta e tudo aí. Pô, vocês vêm aqui bater papo nesse quartinho quentinho. Pô, a gente ria, cara. Só o Peu mesmo, cara. A figura. Ai, Figura. E essa situação lá do pré-jogo contra o Liverpool, do Júnior ter visto, né, os ingleses ali meio que tirando sarro, dando risada de vocês. Até engraçado, né? Porque eles deviam ter um pouco mais de respeito, porque na época o Brasil já era tricampeão, né? Engraçado foi dentro mundial de campo. e a Inglaterra tinha ganho apenas um título em 66. Para vocês, como foi a reação de vocês quando souberam disso? Do que eles passaram rindo? Não, simplesmente a gente tava aquecendo no polichinelo, 1, 2, 3, cantando alto, né? 1, 2, 3, 4, pô, aí eles passaram e começaram a rir. Aí o Júnior viu, né? Aí o Júnior, eles estão rindo da gente. Aí eu falei, deixa que eles vão rir dentro de campo. Chegou lá dentro de campo, foi aquele massacre. Vocês que riram deles depois, né? Não. A gente... 3-1. Pelo contrário, a gente ficou tranquilo, entendeu? Comemorou na boa. Na boa, recebi meu carro, o Zico recebeu dele, recebemos a faixa lá de campeão. Que coisa melhor? Como foi pra você, Nunes, naquele momento que vocês são campeões do mundo? Naquele momento tinha caído a ficha pra você que o Flamengo tinha sido campeão do mundo e você tinha sido um dos principais jogadores daquele time? Cara, pra tu falar a verdade, caiu? Eu tava feliz pra caramba, né? Eu sabia que campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial. Pô, consegui tudo. Entendeu? Consegui tudo junto com todos os meus companheiros. Porra, fizemos a nação rubro-negra ser campeão do mundo. Clube de regatas do Flamengo, entendeu? Não tem coisa melhor para aquele garoto que lá sentadinho no campo lá com os amigos, ouvindo no rádio o jogo do Flamengo no Maracanã e tal.
Eu digo, pô, um dia eu vou vestir essa camisa, um dia eu vou jogar no Maracanã. Você chegar, conquistar tudo isso, a camisa que você ama, pô. É o sonho de qualquer moleque, né? Que gosta de futebol, ser campeão com o time do coração. Eu falo muito isso, cara, pros garotos lá do projeto, entendeu? Quem quer ser jogador de futebol, valorize. Se cuida em todos os sentidos, tanto fora como dentro de campo. Estuda, vai estudar, que é importante para saber se comunicar com a imprensa. Busque o seu sonho, né, o seu objetivo. O que eles estão passando hoje, eu passei tudo. Eu vejo tudo ali na minha frente. Eu vejo garotos que têm condições, que não têm, entendeu? Se alimenta, se não se alimenta, se estuda, se não estuda, que quer vencer na vida, que quer sair às vezes de uma situação que ele vive difícil. Então você passa a sua experiência. Eu passo essa experiência. Então, quer dizer, essa responsabilidade e eles saberem da minha vida, o que eu passei para chegar onde eu cheguei, que vai servir de exemplo para eles, entendeu? O que eu quero ali realmente formar cidadão, formar, se Deus permitir, um atleta profissional, mas com disciplina, com respeito, com postura. Sim. Saber entrar e saber sair. Sim. Hoje é o que nós precisamos na nossa sociedade, de educação, entendeu? De dar ocupação a essas crianças que não têm condições, né? Que as pessoas que governam o país vejam esse lado que é importante do esporte caminhar junto com a educação, da educação caminhar junto com a saúde, da saúde caminhar junto com a cultura. Tudo faz parte. Tudo faz parte da nossa história. Quer deixar o nome do projeto aí para a galera? O projeto é a Escolinha de Futebol Nunes, campeão do mundo. Show de bola. É dentro do Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo abriu as portas para o meu projeto. O Flamengo dá toda a estrutura, entendeu? E ali eu busco captar alguns atletas para futuramente se tornar profissionais. Que talvez não seja no esporte, mas que aproveite o projeto, a oportunidade. A própria lição de vida também. Que se forme um atleta, um atleta que se forme um cidadão de bem, né? Entendeu? Que aproveite aquele espaço ali, se não der para jogador, aproveite o meio que ele está convivendo, que lá na frente ele estudando, ele vai poder fazer um curso, se tornar um treinador de futebol, um supervisor, um dirigente de futebol, um fisioterapeuta, entendeu? E um atleta, cara. Muito bacana. Entendeu? Muito bacana o projeto. Esse é meu projeto, é a formação de cidadão em primeiro lugar. Super importante isso. Entendeu? Formação de cidadão em primeiro lugar. E a trajetória como jogador, marcando gols decisivos, não parou por aí, né, Rodrigo? 82. Exatamente. Em 82 você também foi campeão brasileiro em cima do Grêmio. Eu sou tricampeão brasileiro. Sim. Tem uma polêmica aí que a galera fica questionando, né? Pô, Nunes é tri ou é bicampeão brasileiro? Porque tem gente que em 87 fala que é do esporte, né? Pra você, como é que você vê isso daí? Do Flamengo. É do Flamengo. É do Flamengo. Eu sou tricampeão brasileiro 80, 82 e 87. Eu só não joguei a final do Campeonato Brasileiro de 87. Jogou o Bebeto no meu lugar. Eu tive uma contusão nas costas e não deu para mim jogar a decisão. Aí o Bebeto jogou no meu lugar contra o Internacional. Aí não deu para fazer gol na decisão, né? Não jogou. O Bebeto fez com a camisa 9. Mas ele fez com a camisa 9. O número já eternizado. Respeitado. Igual a 10 do Zico, a 9 é do Nunes. Hoje em dia, certeza. Com certeza. Já entrevistei alguns jogadores também que passaram pelo Flamengo e os caras falam, a 9 ali tem que pedir permissão, porque... Tem grandes jogadores ídolos também, entendeu? Sim. Mas eu acho que o meu papel que eu fiz foi bem feito. Com certeza. E Nunes, agora que a gente conversou um pouco mais sobre a sua carreira como jogador de futebol, eu queria te perguntar, você em algumas entrevistas suas já falou que tem a vontade de ser presidente um dia do Flamengo. Você ainda tem esse desejo?
hoje, assim? Quem é que não quer ser presidente do Flamengo? Pô, e agora com o faturamento de 1 bilhão e 350? É ano político agora no Flamengo. Não, mas agora eu quero ser amigo. Sou amigo do presidente. Não, eu sou uma pessoa seguinte, que eu não posso me envolver muito na política. Eu quero o melhor para o Flamengo. Eu sou amigo do primeiro presidente da minha história, quando eu cheguei no Flamengo, o primeiro, e até o atual, Landim, que é um excelente presidente, que é muito meu amigo, uma pessoa maravilhosa, que está fazendo um trabalho maravilhoso no Flamengo. E é claro que ele, agora é o último ano dele, e ele quer o melhor para o Flamengo. Então ele está quietinho, esperando um nome forte para poder apoiar. Mas eu não quero me envolver, entendeu? Eu não quero me envolver na política do Flamengo, porque todos são meus amigos. Aquele que ganhar tem o meu apoio. Entendi. Aquele que ganhar tem meu apoio, porque a gente tem que procurar o melhor para o Flamengo. Ganhou, a gente tem que ajudar a administrar. Entendeu? Eu acho que o caminho é por aí. Você, como referência da posição, camisa 9, como é que você enxerga hoje a situação da seleção brasileira? Está bem servida? Está faltando camisa 9? Quem que você acha ali que pode exercer essa função? O Pedro, tem o Gabigol, o Gabriel Jesus, Richarlison. O Pedro está numa fase maravilhosa, né, cara? Uhum. Ele está numa fase cheia de graça, né? Está numa fase maravilhosa. O Gabigol está com esse problema aí, né? Mas é um excelente centroavante. O Carlinhos chegou agora também, do Nova Iguaçu. Não, mas para a seleção não tem como. Perdão, achei que... Não, a gente está falando de centroavante geral, né? Da seleção brasileira, né? Tem o Pedro, tem o Gabigol, tem quem mais? Tem o Richarlison, estava sendo convocado, Gabriel Jesus já foi utilizado ali. Tá faltando uns nomes, né? Tá brabo, né? tá faltando um Nunes aí, né? Tá brabo, né? Eu acho desses todos aí... Vamos tirar o Gabigol, porque ele tá com esse problema aí. Mas se ele não tivesse, ele tem chance sim. Mas o Pedro tá na frente de todos aí. 82, a gente falou ali do seu gol também contra o Grêmio e tudo mais. E teve Copa em 82. Em 78 você acabou ficando de fora. Você acha que você deveria ter ido em 82 também? Duas Copas que eu fiquei de fora, 78 e 82. Eu não fui eu estava na lista dos 40. Eu só não fui convocado para a lista dos 22 porque eu estava numa mesa de operação operando o menisco. O Tele ligou para o médico do Flamengo na época, era o Célio de Taranto. Ligou para saber do meu condicionamento físico, como é que eu estava, o Francalassi estava, olha, o Nunes está bem, mas só que ele agora ele teve um problema no joelho que está operando o menisco, então não convoca ele, ele está operando o menisco. Eu ia ser convocado, eu e o Careca. Eu não fui por causa dessa operação no menisco, o Careca foi, mas chegou em Portugal, se machucou e voltou. Aí foi o Roberto e o Serginho. Chulapa, né? Ficar de fora de duas Copas por causa de lesão, complicado, né? Porque eu fiz a preparação em 81, eu fiz a preparação e fiz alguns jogos em 82 pela seleção. Não, e seus companheiros de clube também estavam na seleção. E aquele negócio. Mas mesmo assim, cara, você vê como é que é engraçado. Mesmo assim, eu me recuperei e já estava jogando. Duas Copas, me recuperei e estava jogando. E 82, pô, foi o ano que nós fomos bicampeão, eu fiz o gol do título. Sim. Eu voltei bem. Agora, é aquele negócio. Não fui campeão pela seleção brasileira, mas fui pelo Flamengo. Sou campeão do mundo pelo Flamengo. Sim. Entendeu? Agora, eu gostaria, sim, de ser campeão pela seleção brasileira numa Copa do Mundo. E tinha condições de fazer uma Copa maravilhosa, porque eu estava muito bem, tanto em 78, no Santa Cruz, como em 82, no Flamengo. Sim. Então, 80, 81, 82, até 87... Anos de ouro. Anos de ouro, só dava Nunes, entendeu? Então... É o sonho que faltou realizar. Exatamente. Fiz vários jogos pela seleção brasileira, com o Coutinho, com o Tele, entendeu? Vários jogos. Para finalizar, Rodrigo vai puxar o bate-bola, Rodrigo? Isso. Pra gente finalizar, Nunes, umas perguntas aqui rápidas, você responde também de uma maneira rápida. Essa aqui você já falou, um sonho realizado.
qual seria um sonho realizado, o maior sonho realizado para você ao longo de toda a sua carreira dentro do futebol? O maior sonho realizado? Isso. Todos os títulos que eu ganhei. E todas as decisões, tudo junto. Títulos e decisões. Um jogador que você gostaria de ter jogado junto? Um jogador que eu gostaria de ter jogado junto? Você não jogou. Tirando o Zico? Que um jogador que você Alguém não que você jogou, não você jogou. gostaria de ter jogado ao lado. Mas não foi da minha época. Pode ser, qualquer Pode ser. Pelé. Pelé. Justo. E os cruzamentos do Garrincha. O gol mais marcante da sua carreira? Hã? O gol mais marcante Contra o da sua Atlético carreira? Mineiro. Em 80. Em 80. Algum arrependimento? Não. Nenhum, assim, dentro do futebol? Não. Alguma situação que você tenha feito? Não. E um conselho aí que você pode dar para os mais jovens. Aproveitando essa pergunta, vamos pegar um exemplo recente que aconteceu agora no Fluminense. Na concentração, no pré-jogo ali contra o Vasco, o clube não estava se concentrando antes dos jogos e para esse jogo resolveu se concentrar. Ficaram no hotel ali e tudo mais. 4 jogadores jovens da base, né? John Kennedy, o Cauã Elias, o Arthur e o Alexander, promoveram uma festinha às escondidas dentro do hotel em que o clube estava concentrado. Foi o jogo do Vasco? Antes do jogo do Vasco. Descobriram, deduraram, só que a comissão técnica só foi saber depois do jogo contra o Vasco, que agora afastou os 4 durante 2 jogos. Está fora do jogo da Libertadores contra o Cerro Porteño. Quem afastou o Diniz? A comissão técnica, a diretoria, parece que os líderes do elenco, né, os jogadores também conversaram com os atletas, eles pediram desculpas e tal. Mas o que você acha dessa situação? Que conselho, né? Você acha que o ideal é afastar, tirá-lo dos jogos, ou você acha que uma punição ali no salário seria mais efetivo? Olha, veja bem, eu entendo o Diniz como comandante. Sim. Ele tem que ter a postura dele e tem que realmente fazer o que ele fez. Afastou. Isso aí é para dar exemplo para outros que não venham a fazer futuramente. E segundo, cara, é a formação do atleta. Por isso que eu me preocupo em formar o cidadão e formar o atleta. Você, quando forma um atleta, você tem que passar para ele o beabá do futebol, a formação, como é que tem que ser, tem que ter disciplina, tem que ter compromisso, tem que saber respeitar o comando, tem que saber respeitar os companheiros, porque não vai pegar bem para a imagem. Entendeu? Por isso que às vezes acontece muitas coisas que a gente vê aí o que está acontecendo. Entendeu? Que jogador de futebol é isso, que jogador de futebol é aquilo. Por quê? Porque dão brecha. Então a formação é fundamental. Para a pessoa saber ter responsabilidade. Saber que ele tem um compromisso com o clube, que tem uma camisa, né? Uma camisa forte, uma camisa respeitada. Isso não pega bem para o atleta. Entendeu? Não pega bem. Eu não quero aqui ser o juiz, entendeu? O juiz do diabo. Não quero ser, Deus me livre. Entendeu? É mais você mostrar para um garoto que está se formando agora como homem, como um atleta, que tem que ter responsabilidade, tem que ter compromisso, tem que respeitar. Entendeu? Então, essa é a minha posição, minha visão. Para fechar, o que você achou da atuação do Flamengo contra o Bolívar na altitude e como você vê o Flamengo para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro no Clássico contra o Botafogo? Eu vejo no comando do Tite um comandante, tá? Mas houve algumas falhas, na minha opinião, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Entendeu? Você vê que eles jogaram mais pela direita e pela esquerda, em cima tanto do Wesley, né? Do Wesley Vina. e do... Vina, Uruguai, né? Jogaram em cima, jogadas rápidas. Por quê? Porque pegava o Flamengo no contra-ataque. Pegava o Flamengo desprevenido. Não tinha muita proteção. Então, é o que eu vi muito isso. Você já teve essa experiência jogando lá na altitude? Realmente é complicado? É complicado. Mas só que a gente, na época, o Francalassi treinava a gente debaixo da piscina, nadando por baixo da piscina, dentro d'água, entendeu? Aí você ganha mais fôlego. E contra o Botafogo,
acha que está preparado o Flamengo para... O Flamengo Não é qualquer time do Brasil. Não é né? porque perdeu de 2-0 pro Bolívar, não. Perdeu porque o time aproveitou mais as oportunidades e fez. E fez os gols. Mas é um jogo normal. O Flamengo e o Botafogo vai ser um jogo normal. É um clássico. No clássico tudo pode acontecer. O Flamengo tem time para ganhar tranquilamente. Sim. Então, acho que é isso. É isso. Nunes, foi uma honra te Uma honra receber te aqui receber. para o nosso Beleza. segundo episódio, né? Foi um bate-papo muito bacana. Espero que a galera que acompanha o canal lá, eles curta bastante. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, deixe seu like, compartilha aí o vídeo com seus amigos, principalmente os rubro-negros, né? Esse ídolo da história do Flamengo, marcante durante muitos anos. E hoje ele nos deu essa honra de entrevistá-lo aqui, a gente bater esse papo com ele, né, Rodrigo? É isso aí, rapaziada. Se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, já ativem os sininhos também. Ó, foi uma honra esse nosso bate-papo com um dos maiores ídolos da história do Flamengo, o Nunes, um cara super legal, uma pessoa que abriu as portas aqui pra gente fazer essa entrevista. Então agradecer primeiramente o Nunes e agradecer também o Flávio, a Cris, aos nossos parceiros, fazer também aqui mais uma chamar a atenção aqui para vocês. Caso você conheça alguém que tenha mais de 60 anos e precisa de cuidados especiais, entre em contato com o Residencial Sênior Casa Branca, a melhor estrutura do Rio de Janeiro para você, para atender a quem você gosta, a quem vocês cuidam. O estúdio fica localizado na Barra da Tijuca e para vocês entrarem em contato com eles é só clicar aqui, ó, na tela. É isso, galera. Valeu, tamo junto. Até a próxima.